Mas tudo começa quando nós vigiamos e não entramos em tentação. Porque a tentação quer que nós venhamos a nos afastar de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe, irmãos, quando nós sabemos que nós somos filhos de Deus, nós devemos saber que nós não estamos isentos de ser tentados no nosso dia a dia. Se não, vejamos Abraão. Deus promete a ele um filho. Porque ele pede a Deus um herdeiro. Eu não tenho herdeiro. O servo nascido na minha casa, ele vai herdar tudo que eu tenho. Eu não tenho descendência. Mas o Senhor promete a ele um herdeiro, sim. Está lá em Gênesis 15. O Senhor promete a ele que vai dar a ele um herdeiro e que a sua descendência seriam como as estrelas do céu. O Senhor fala para ele: olhe para o céu, conte as estrelas se você puder, assim será a sua descendência. E a descendência de Abraão perdura até hoje. Nós podemos dizer que nós somos descendência de Abraão, por causa do descendente de Abraão, que veio até nós, que foi crucificado, morto, mas ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. E hoje nós somos filhos de Deus por causa do Filho de Deus. Nós somos descendência de Abraão por causa do descendente Jesus Cristo, descendente de Abraão, da tribo de Judá, por causa dele, não por méritos nossos. Nós não temos mérito nenhum. O que o Senhor pede de nós é obediência. É obediência. Mas Abraão foi tentado. Deus faz uma aliança com ele após dizer que, olha, eu vou dar sim um filho, você terá um filho, um herdeiro legítimo. Deus faz uma aliança com ele ali. Ou seja, Deus faz uma aliança de Deus com Deus ali, porque ele dormiu. Mas logo após, Sarai, a sua esposa, ainda Sarai, ainda Abrão, oferece a ele Agar. O Senhor esqueceu de mim, eu não tenho filhos, mas eu vou te dar Agar, e nela eu serei edificada, porque ela nos dará filhos. Abrão, sem consultar a Deus, ele cede à tentação. Ele se deita com Agar, nasce Ismael, 13 anos Deus fica em silêncio com Abrão. 13 anos. E pasme, esse homem já havia sido tentado antes, mas ele não cedeu à tentação. Mas agora ele cai. Ele se deita com Agar, nasce Ismael, e até hoje o resultado dessa relação com Agar reflete até hoje no mundo árabe. E os judeus passam dificuldades ali com o mundo árabe. Mas Deus guarda os seus. 13 anos Deus sem falar com Abraão. 13 anos passaram. E aí quando Deus volta novamente, lá em Gênesis 17:1, quando o Senhor volta a conversar com Abraão, depois de passado 13 anos, o Senhor se apresenta a ele. Agora Abraão está com 99 anos, o Senhor aparece a ele e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito aqui? Obediente. Deus está dizendo para ele: você cometeu um deslize, você desviou de mim, você afastou o seu coração de mim, embora que momentâneo, você trilhou outro caminho, você buscou um atalho. Não existe atalho na vida do cristão, o caminho é Cristo. E Deus então diz para ele: anda na minha presença e seja obediente.
quando nós vamos ver lá em Hebreus 11, os heróis da fé, fala que Abraão ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Mas no momento de fraqueza na sua vida, embora Deus tenha prometido a ele, é a mesma história de Jacó. A primogenitura era dele, mas ele negocia, ele faz os seus entrelaces ali para tentar adiantar o seu lado e não é nada de acordo com a vontade de Deus, sofre tudo que sofreu, até estar no momento exato no vale de Jaboque, que ele deu para que haja ali um conserto. Imagine Abraão, que ouve a voz do Senhor lá em Ur dos Caldeus, dizendo para ele: sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele vai, e agora ele 13 anos sem ouvir a voz do Senhor, porque cedeu à tentação. Pecou. É um pecado. O pecado que traz o silêncio de Deus para as nossas vidas. E quando nós estamos em pecado e não confessamos os nossos pecados, você pode ouvir a palavra de Deus, ela não vai impactar a sua vida. E aí nós vamos, irmãos, em Juízes 16, fala de Sansão. Eu não vou ler, porque nós conhecemos a história. Sansão, ele deposita a força que ele tem no seu braço. É a soberba da vida. É a soberba. Ele confia em si. Ele deixa de olhar para o Deus de Israel. Ele começa ali um relacionamento com Dalila ali. E aí ela tenta descobrir o segredo dele. Mas o diabo, ele é minucioso. Ele vem com palavras doces. Ela sussurra no ouvido dele: como que você diz que me ama, se o seu coração não está comigo? Você tem me enganado. E aquele insistir dela vai atormentando ele, até que ele abre o seu coração para ela. E nós sabemos de tudo que aconteceu. Nós sabemos de tudo que aconteceu na vida dele, porque ele cedeu à tentação. Ele não suportou a tentação, porque o seu coração não estava voltado ao Deus de Israel. Ele confiava no seu braço. E aí, irmãos, as coisas vão acontecendo. E as coisas estão registradas para nós na palavra de Deus para que nós possamos estar atentos a todas elas. Não é à toa que o Senhor registrou justamente, apesar de ele ter falado que o mais velho serviria o mais moço, Esaú e Jacó, filhos de Isaac. Deus já tinha falado: o mais velho, que nasceu primeiro, vai servir o próximo que vier. Mas é interessante que mesmo assim ainda, Esaú, ele detinha a primogenitura. E mesmo sabendo que ele era o primogênito e que ele detinha a primogenitura, ele troca o que é santo pelo profano. Ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. Vê como que o coração desprovido da presença de Deus negocia e barganha as coisas divinas a troco de coisas terrenas. E aí, quando vê que está no meio de toda a confusão, de todo imbróglio, quer entender o porquê daquilo e se revolta consigo mesmo. E se revolta com Jacó a ponto de querer tirar a vida dele. Mas espera aí, quem que negociou aquilo que era mais divino e sagrado na sua vida? A primogenitura. A troco de um prato de lentilha,
de saciar momentaneamente a sua fome, e às vezes a tentação é para saciar momentaneamente o nosso prazer carnal. E quando nós fazemos a vontade da carne, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, e isso nos separa de Deus, porque aí entra a questão do pecado. Não é difícil nós entendermos isso, que o Senhor quer de nós obediência, porque Ele pediu a Abraão obediência. Um homem que, convicto da sua fé, porque tem Davi, irmãos, um homem segundo o coração de Deus, que fugiu de Saul por aproximadamente 15 anos fugindo. Lá em Hebreus 11, quando nós vemos os heróis da fé, aqueles que viveram em antros, em cavernas, está falando de Davi. Ele fugiu de Saul e passou a viver em cavernas. Ele pediu socorro aos filisteus para acolher os seus pais. Mas e agora ele está no seu momento de rei. Ele está coroado rei. Israel está em batalha, mas ele está no palácio, desfrutando dos prazeres que o palácio lhe oferece. Ele não está lá na batalha com seus soldados, com o seu exército, não. Ele está descansando no seu palácio. E em determinado momento ele olha para Batseba. E ele pergunta: quem é aquela moça? É Batseba, esposa do seu servo Urias, o helenista, que está guerreando a sua guerra. Manda ela vir ter comigo. É a ordem do rei. Ela é trazida na presença do rei. O rei se deita com ela. Depois ela volta dizendo que estava concedendo um filho dele, concedeu o filho dele. Pensa no imbróglio que é. E ele manda chamar a Urias. E depois Urias morre em batalha por ordem do rei. Irmãos, Davi violou o 10º mandamento quando ele olhou para Batseba. Não cobiçarás. Ele cobiçou. E aquele olhar, aquele pensamento adentrou e penetrou no seu coração. 7º mandamento violado: não adulterarás. E depois que ele adultera, ele tem a notícia de que ele ia ser pai de um filho de Batseba. Aí ele viola o 6º mandamento. Ele mata o marido dela. Não matarás. E cabe ainda outros mandamentos violados nessa ação de Davi. Sim, outros mandamentos que ele violou dentro de uma única ação dele, que começou com a cobiça. Cobiçou, adulterou, matou. E segue a vida. Até o momento que o profeta enviado por Deus vai tratar com ele. Sim, ele se arrependeu, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, que deu oportunidade à tentação e aceitou a tentação e caiu e teve consequências. Aquele filho não vingou, morreu. É assim, irmãos. Mas Abraão, em Gênesis 14, agora nós vamos ver, irmãos, que quando nós estamos na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus, não há nada que o inimigo faça que nós possamos dar ouvidos a ele. Porque a tentação, irmãos, a tentação o que é? É a concupiscência da carne, é a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. E quando eu vejo que a concupiscência da carne, o que é? É o desejo de sentir alguma coisa. Desejo da carne. Desejo de sentir alguma coisa. É nesse desejo que entra o pecado. Foi o
ter uma esposa tão formosa a ponto de desejá-la? Tudo começou com a cobiça. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. A soberba da vida, irmãos, é a tentação de você querer ser conhecido por todos, estar acima de todos e ostentar aquilo que você tem, materialmente falando. É o que nós vemos no mundo hoje. Todos os artistas aí, eles ostentam tudo aquilo que eles têm. É a soberba da vida. Mas quando nós estamos com o coração voltado a Deus, com o foco voltado a Cristo, nós vamos ver que aquele Abraão que cedeu à tentação e deitou-se com Agar, antes desse ocorrido, teve a guerra dos 5 reis contra 4. E levaram o seu sobrinho Ló cativo de Sodoma. Abraão foi avisado. Ele reúne 318 homens de guerra para ir resgatar o seu sobrinho e trazer de volta não só o seu sobrinho, mas todos os bens que foi saqueado, inclusive os bens pertencentes a Ló. Ele vai guerrear junto com o rei de Sodoma. E é interessante que depois de vencido aquela batalha, 5 reis contra 4, aí Abraão está ali refletindo tudo o que aconteceu e Melquisedeque apresenta-se a ele, rei de Salém, e traz para ele pão e vinho. E Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abraão lhe diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Bendito seja Abraão, porque é filho de Deus, mas bendito seja Deus, porque foi Deus que deu os adversários da sua mão. Foi Deus que proveu para você a libertação do seu sobrinho. Foi Deus que te deu vitória. E Abraão sabe disso, ele está consciente, mas a tentação vem. A tentação vem, porque o rei de Sodoma se aproxima de Abraão e diz: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Todas as pessoas você me entrega. Iam servir de escravos para o rei de Sodoma. E todos os bens saqueados podem ficar com você. Mas Abraão está com o coração voltado a Deus, com sua mente voltada a Deus. E quando nós estamos com o nosso coração e nossa mente voltada a Deus, voltada à palavra de Deus, aí sim nós resistimos ao diabo, ele foge de nós e nós não cedemos à tentação. Por isso que nós ouvimos aqui repetidamente que nós temos que ruminar a palavra de Deus. Não só ouvi-la aqui, volta para casa, está tudo bem. Não, vamos lá ler, vamos conferir. E segundo o que o Senhor nos tem dado, nós vamos andar. Porque os momentos de tentação vêm. E não é uma só vez, não. Vem e volta. Vem e volta. E nós vamos ver isso um pouquinho mais. Mas Abraão responde com autoridade divina ao rei de Sodoma: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ali é uma confissão de quem é Deus e de quem é Abraão. O Deus Altíssimo que criou os céus e a terra é o meu Deus e eu sou o servo dele, o servo Abraão. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nenhuma correia de sandália, para que não digas: eu me enriqueci a Abraão. Isso é maravilhoso, irmãos, porque os filhos de Deus, que são verdadeiros filhos de Deus, têm os seus deslizes, sim, mas nós temos que, todos os dias das nossas vidas, ao acordar de manhã, clamar pela misericórdia de Deus. Porque como nós lemos, o diabo anda em derredor.
buscando quem possa tragar. Não foi diferente na vida de José. Aquela mulher de Potifar atentou tanto a vida dele, quis deitar-se com ele, mas era um jovem que foi jogado ali naquela vala, ali, e no momento que ele passou ali, jogado pelos seus irmãos ali naquele buraco ali, ele tinha a visão dos céus, era só ele e Deus. Ele sofreu ali, ele clamou por socorro. Aquele jovem é vendido como escravo ao Egito, ele vai parar na casa de Potifar. Mas a presença de Deus era com ele, porque a Bíblia assim afirma, Deus estava com ele, e tudo começa a prosperar na casa daquele homem ali. E aquele homem chega ao ponto de deixar tudo aos cuidados dele. E olha, em tudo você pode tocar, mas veda a esposa. Nela você não pode tocar, ela é minha esposa, e ele sabe disso, e ele é obediente, porque ele é obediente primeiramente a Deus. Ao ponto dele ter que dizer para aquela mulher, olha, o seu Senhor, ele não é maior do que eu nessa casa, porque ele não sabe nada que tem aqui, tudo ele entregou em minhas mãos, menos você. Você é a esposa dele. Agora, cometeria eu tamanha maldade contra o meu Senhor, falando de Potifar, e pecaria contra Deus? De maneira nenhuma, a ponto de fugir, e foi parar na prisão. Então, irmãos, aquele jovem José, com o coração voltado a Deus, ele vence a tentação. Abraão, com o coração voltado a Deus, ele vence a tentação do rei de Sodoma. E nós sabemos que ali é o inimigo trabalhando para derrubar o Filho de Deus. E assim nós vamos, irmãos. Mas já, para terminar, em Lucas 4, nós vemos a tentação que Jesus sofreu. E vale a pena nós darmos uma olhada, irmãos. Porque muitos dizem, mas Jesus... Sim, Jesus. Mas Jesus, ele era Deus, ele era Filho de Deus, mas ele era humano e sofreu tentação, mas tinha uma diferença, que ele era cheio do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então levou-o a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E aí ele vai usar a palavra de Deus distorcida para tentar Jesus. Colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és Filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares na uma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Soberba da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Jesus foi tentado em tudo. Passadas que foram as tentações, e aí nós vamos entender Arão, porque ele resiste à tentação do rei de Sodoma, mas cede à tentação da sua mulher, oferecendo-lhe Agar. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até em momento oportuno. Não pense, irmãos, que nós estamos livres.
onde as ofertas do demônio, ela é constante todos os dias da nossa vida. Por isso, ao levantar pela manhã, precisamos clamar a misericórdia de Deus, que o Senhor nos guarde mais esse dia, e o Senhor nos guarde, sujeitando-nos sob a mão poderosa do Senhor. Ele nos dá vitória. Jesus, e depois tem mais, Jesus foi tentado novamente, irmãos. Ele está lá com os seus discípulos dizendo: olha, eu vou para Jerusalém, eles vão me prender, eu vou sofrer, vou ser crucificado. Não faça isso contigo, tenha compaixão de ti. Pedro vai dizer isso para Jesus: tenha compaixão de ti, de modo algum isso vai te acontecer, não vá para lá. Mas não era Pedro que estava dizendo, mas aquele que no momento estava em Pedro dizendo, porque ali, na crucificação de Cristo, as trevas estavam ali polvorosas, para que Jesus não passasse pela cruz. E há aqui uma tentativa dizendo: tenha compaixão de ti, de modo algum isso vai te acontecer, não vá para lá. Arreda-te de mim, Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. Você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas do homem, dos homens. Você é para mim pedra de tropeço, e é isso que o inimigo é para nós. Por isso, cuidado, irmãos, estejamos atentos, porque aquele que venceu todas as tentações, ele então agora está ao lado do Pai, intercedendo por nós. Em Hebreus 4 vai dizer: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso ele intercede por nós, porque ele sabe o que é viver num mundo onde jaz no maligno, onde a tentação para pecar ela é constante, para que afaste os filhos de Deus da presença de Deus. Ele sabe como que é. Ele sabe. Hebreus 2,18. Hebreus 2,17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então ele se fez semelhante a nós, para ele poder ser então, vencer tudo e ser sumo sacerdote diante de Deus e para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão tentados. Falando de nós, irmãos. Ele venceu toda a tentação. E por esse ato misericordioso de Jesus, lá em Atos 2:22, vai dizer que ele, nas palavras de Pedro, após a descida do Espírito Santo, em Pentecostes, lá, Atos 2:22, vai dizer que ele, Jesus Cristo, é o varão aprovado por Deus. Qual o conselho que o Senhor dá para nós? Mateus 26:41. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e